12, paga 10, paga 8, que é normal. Tem mês que tem ano que é um pouco ruim, paga 6. Ele quer o 12, paga 10, paga 8, que é normal. Tem mês que tem ano que é um pouco ruim, paga 6. Ele quer o rendimento, o dividendo ali na conta. Qual que é a tese que você defenderia para ele investir em ações? Sim, ótima pergunta, Lua. E esse questionamento ele é comum e é natural. As pessoas têm que comparar um ativo de risco com outros ativos. E é natural que as pessoas comecem sempre comparando com a Selic, que é aquele investimento que não tem tanto risco assim. Embora, por enquanto, assim, se as pessoas se esquecem, mas o Brasil nos últimos 200 anos se envolveu em 7 ou 8 eventos de crédito. Ou seja, uma vez a cada 25 anos. Eu tenho 39 e eu não me lembro de ter vivenciado, mas talvez tenha tido lá no final da década de 80, começo da década de 80 teve, mas eu era muito pequeno, eu não lembro. Mas o Brasil já passou por eventos assim. Então tem que tomar esse cuidado também. A renda fixa, ela pode ter riscos. Não tô dizendo que tem, mas se continuar nessa gastança eterna, uma hora vai ter que, no mínimo, imprimir dinheiro para compensar e o retorno não vai ser tão bonito quanto foi. Bom, vamos lá. Os 14% é supostamente livre de riscos. E se você quer investir num ativo que tem risco, você deveria ter, no mínimo, este retorno. Agora, não é porque a Selic é alta que inviabiliza todos os investimentos. O que importa é quanto que existe de remuneração esperada nesses demais ativos. Porque se for muito mais, pode ser interessante, que é quando os múltiplos das empresas ficam muito baixos. Bom, você citou os dividendos. Os dividendos eles são apenas uma das formas de remunerar o capital do acionista. A empresa ela pode reter capital e investir em novas fábricas, investir no caso de bancos, em novas agências, cada vez mais emprestar dinheiro, né? Emprestar dinheiro, investir em cada vez mais importante na economia brasileira em pesquisa e desenvolvimento para novos produtos. Então, a empresa ela não remunera o capital somente com os dividendos no curto prazo. A longo prazo é os dividendos, mas às vezes a empresa está retendo capital hoje para fazer investimentos que lá na frente vão remunerar, talvez de maneira até mais intensa, o capital do investidor. Então, a sugestão que eu dou para quem está nos acompanhando é: dividendo é importante, mas ele é apenas um indicador. E o indicador, como o próprio nome diz, ele indica, não determina. Então, o que determina a rentabilidade de um ativo, o seu retorno total, é os dividendos e a valorização do papel. Não existe outra forma de você remunerar o seu acionista. E a remuneração, melhor, o retorno do papel, se a ação vai valorizar, ela tem muito a ver com dois aspectos, somente dois aspectos. Uma expansão de múltiplo, se o múltiplo vai de 10 para 20 vezes lucro, você dobrou o seu capital. E o crescimento do lucro por ação. Então, se a empresa está fazendo investimentos que aumentem o lucro por ação dela ao longo do tempo, se ela mantiver o mesmo múltiplo, ela vai valorizar. Então, são essas três alavancas que o investidor tem que analisar. Não somente o dividendo, mas a empresa vai crescer o lucro ou vai diminuir? E o múltiplo tem chance de voltar para uma média histórica? Tem chance de expandir múltiplo? Ou, às vezes, ao contrário. Tem chance de retrair e daí o investidor ele perde dinheiro. Então, o que eu sugiro para os investidores é que não parem na análise dos dividendos. É uma análise muito rasa. Muito rasa e é uma análise desigual, né? Porque às vezes o dividendo, é igual você falou, é só uma parte. Muitas vezes a empresa distribui 50% de dividendo e 50% no caixa para isso. E o cara não conta isso, né? E tem empresas que, por algum motivo, elas estão fazendo um processo de investimentos muito intenso e reduzem os dividendos porque elas estão numa estratégia de segurar caixa para crescer. Acho que o melhor exemplo de empresas que seguiram essa trajetória são as empresas de tecnologia, Apple, Google, Facebook. Essas empresas, elas praticamente não pagaram dividendos até 2, 3 anos atrás. A Apple um pouco mais. A Apple já paga dividendo faz uns 10 anos. Mas o Google e o Facebook começaram a pagar dividendos há 2, 3 anos. Foi um mau investimento. Elas ficaram 20 anos ali como empresa listada sem pagar dividendo. 15 anos sem pagar dividendo. É muita coisa. Eu comecei a investir em 2003. O Google fez IPO em 2004. Se eu tivesse comprado ações do Google, infelizmente não comprei, devia ter comprado. Se eu tivesse comprado ações do Google, eu só ia receber meu primeiro dividendo em 2020. Foi um dos melhores investimentos do mundo nesse período. Então, o convite que eu faço para as pessoas é que não analisem somente o dividendo. Analisem se essa empresa está investindo para crescer e daí faz uma estimativa de retorno total baseada nessas três premissas que eu falei. Eu sei que é complexo, às vezes o investidor pessoa física não tem o aparato
para fazer uma análise completa e daí cai nessa análise simples de comparar o dividendo com a Selic, mas essa é uma análise incompleta. E também as ações têm um potencial muito grande de multiplicar, né? A Selic não, você recebeu o rendimento ali e ainda se bobear. E outro aspecto importante, Lua, vai pagar imposto, então os 14... Não é 14? Tira 15% a 22%, depende do tempo que você ficar investido. E tem outra coisa, não cresce, né? Assim, as empresas, elas pagam dividendos, pelo menos até agora, isentos de impostos e crescem o lucro ao longo do tempo. O dividendo que você recebeu hoje, provavelmente é maior do que o que você recebeu de qualquer empresa 10 anos atrás. Sim. Você pega as empresas do Ibovespa, elas pagam mais dividendos hoje, em termos reais, do que pagavam 20 anos atrás. Por quê? Porque as empresas cresceram acima da inflação. Perfeito. Tiago, tem uma empresa que, eu não sei se você está estudando, mas o pessoal tava reclamando, não reclamando, né? Eu vi um pessoal falando assim, ela não paga tanto dividendo, ela só quer saber investir, ela tá mais de 100 anos investindo, que é a Klabin. Não, ela paga bons dividendos, ela paga bons dividendos. O pessoal reclama demais, não é? Sim, não, eu não sinto isso não. Das empresas de papel e celulose, é uma das que mais paga, né? Ela paga ali 6% de dividendos, que é um bom dividendo e eu acredito que a tendência é aumentar um pouquinho aí ao longo dos próximos anos, mas é uma empresa que tá aí há 100 anos também, né? Então, segurança é um outro fator importante. É uma empresa... que não vai sumir do nada, né? Assim, ela tá numa atividade que, na minha opinião, tem um caráter perene. Não vejo nas principais linhas de negócio dela ter uma ameaça tecnológica. É uma empresa muito competitiva em custos. O Brasil no papel e na celulose. O Brasil é um país muito competitivo em custos. Então, é difícil imaginar que ela vai ser disruptada, que vai ter uma nova tecnologia que vai tornar os produtos dela, papel e celulose, inutilizados. Eu não vejo isso. E ela tá fazendo alguns investimentos que vão entrar em operação ao longo dos próximos 2, 3 anos e a tendência é que a geração de caixa cresça de maneira brutal e daí provavelmente o patamar de dividendos deve crescer e se ela, mesmo se ela entrar num novo ciclo de investimentos, tende a ser um patamar maior que o atual nas nossas contas. E se ela não entrar no novo ciclo de investimento, porque as empresas de celulose são assim, né? Elas estão sempre entrando no novo ciclo de investimento. Não à toa são grandes empresas, porque estão há 100 anos investindo bastante. E se ela não entrar num novo ciclo de investimentos relevante, a tendência é que pague um dividendo substancialmente maior do que paga hoje. E uma coisa interessante, né, Luan? É uma empresa que tem um caráter dolarizado. Não Sim. só ela, as empresas de papel de celulose em geral, porque ela tem papel e celulose. As empresas que têm, principalmente a parte de celulose, elas têm um caráter de dólar, que é muito importante para nós investidores brasileiros termos uma parte do nosso patrimônio atrelado ao dólar. Você está investindo numa empresa brasileira, mas que produz um produto que é comercializado em dólares. Então, quando o dólar sobe, geralmente é benéfico para esse tipo de empresa. Então, acho que é uma empresa que tem que estar no portfólio de todo mundo, nem que seja para trazer essa diversificação em dólar. E um último recado que eu até falei aqui a última vez que eu tive, é uma empresa que tem, eu não tenho os números de cabeça, mas tem uma infinidade de terras no eixo Rio-Paraná, São Paulo-Paraná, que são terras das mais nobres e caras do Brasil. E a gente já fez essas contas diversas vezes e o valor dessas terras é maior do que o valor de mercado. Você ganha um parque fabril, obviamente que tem que descontar a dívida também, a conta não é tão simples, mas é uma empresa que tem muitas terras e terra é um negócio que a gente estuda muito lá na Suno e foi o melhor investimento do Brasil nos últimos 5, 10, 15, 50 anos. Você pegar, foi investir no Brasil em terras. Existem fortunas em terras que não aparecem tanto nos jornais, mas que são patrimônios enormes em terras rurais. Porque o cara, na verdade, ele tá com um patrimônio gigante, mas tá guardado em 2 folhas, né? Muitas vezes. É na casa dele, ele não tá no saldo bancário da pessoa. Essas revistas tipo Forbes e tal, que consolidam o patrimônio das pessoas, eles fazem a conta com aquilo que eles têm mais acesso a dados, Sim. né? Que são a participação nas empresas e a cotação da empresa. Esse cara aqui tem 10% da Localiza, Sim. ele tem tantos bilhões, ele tá lá na Forbes. É mais difícil você fazer esse tipo de estimativa para um cidadão que tem 70 mil hectares lá no Piauí. É um cara que é bilionário, mas não tá na lista da Forbes. E esse cara existe. E passa batido. E eles procurarem... Thiago é meu amigo. Ô, Thiago, mas é legal que você sempre traz umas informações novas, né? Informação exclusiva que você trouxe aqui uma vez no TubaCast é bem interessante, né? Só o preço dos terrenos, se for atualizado, né? Porque eles não atualizam por questão de imposto mesmo, pra que eles vão querer ficar atualizando, né? Terreno, porque no Brasil tudo que você começa a atualizar, eles querem cobrar E também polui o resultado, né? Porque assim você marca a mercado, mostra um lucro irreal, mostra... Sim, não executado, né? Isso atrapalha a informação do investidor. Então, galera, você gosta de Klabin, não gosta? Deixa aqui nos comentários. Uma coisa legal
da Klabin que eu vejo, Thiago, também, que é uma empresa que ela não tem como replicar ela, né? Por conta da quantidade de terras que ela já tem, pela localização que é também a floresta dela, toda a logística. Ela é uma empresa que você pode colocar o dinheiro que for, você não consegue replicar. É bem difícil de replicar, porque essas áreas não são mais tão disponíveis hoje. É até mesmo com dinheiro, é um trabalho de juntar terras que é muito difícil de acontecer. Além da questão ambiental, né? Cada vez mais difícil de replicar essa questão das florestas. O Parque Fabril é sempre um pouquinho mais fácil, mas a questão florestal é muito difícil. Tanto é que as novas plantas estão indo para estados, vamos dizer assim, que a questão fundiária é mais nova, que não tem tanta área aberta, eles vão lá abrir. São regiões mais do Mato Grosso do Sul, Maranhão, essas regiões do Brasil que eles vão desbravar, vamos dizer assim. Construir, replicar esse tipo de ativo no Sul e Sudeste, que é onde está o grande polo consumidor de papel e onde tem uma logística muito melhor de escoamento de celulose, é praticamente impossível de ser replicado. Caramba, hein? E a Klabinzinha, o pessoal gosta muito. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.